Na atividade 4 nos diz o seguinte: o Índice de Massa Corporal, IMC, é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Desenvolvido pelo polímata Lambert Kettler no final do século XIX, trata-se de um método fácil e rápido para avaliação do nível de gordura de cada pessoa, sendo, por isso, um preditor internacional de obesidade adotado pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS. O IMC é determinado pela divisão da altura do indivíduo pelo quadrado da sua altura. Divisão da massa do indivíduo pelo quadrado da sua altura, em que a massa está em quilogramas e a altura está em metros. Você pode utilizar a tabela abaixo para consultar o seu índice de massa corporal. E aí, pessoal, está aqui a fórmula IMC é igual a peso sobre a altura ao quadrado e fala que quem tiver o IMC menor que 16 anos, ou menor que 16 anos, não, menor que 16, ele vai ser um subpeso severo. Entre 16 a 19,9 subpeso, 20 a 24,9 normal, 25 a 29,9 sobrepeso, 30 a 39,9 obeso e acima de 40 obeso mórbido, né? A partir daí vamos para o nosso próximo item. Abaixo fala o seguinte: sabendo dessas informações, o índice, IMC, e a situação de um professor de matemática que tem 1,882 metros e pesa 79,82. Pessoal, seguindo a fórmula, IMC é igual ao peso sobre a altura ao quadrado. O peso do professor é 79,82 e a altura 1,82. Eu vou substituir na fórmula. Onde era o peso eu coloco 79,82, onde era a altura eu coloco 1,82. 1,82 ao quadrado é o mesmo que 1,82 vezes 1,82. Então, fazendo essa conta, utilizando os nossos números decimais, que é o foco da matéria, geralmente você poderia fazer na calculadora, e é o normal que todo mundo faça na calculadora. Mas sabendo, usando o exercício como exemplo para vocês calcularem multiplicação de números decimais, vamos pensar aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16, e aí, como eu falo, sempre vai para outra casa decimal esses 10. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Embaixo a mesma coisa, 8 vezes 2, 16, o 16 centésimos, 10 centésimos vira um décimo, e aí quando eu multiplico 8 vezes 8, que daria 64, fica 65, e 6 décimos passam para a casa das unidades. Quando eu multiplico 8 vezes 1, eu acrescento mais 6, porque fica 14, e aí eu tenho o número 1456. E por último, 1,82, porque 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 8 é 8, e 1 vezes 1 é 1. Basta que eu some tudo. 4, 6 mais 6, 12, e aí novamente passa uma casa decimal conjunto que forma 3 mais 5, 8, mais 2, 10, com mais 1, 11, um que a gente já tinha passado para lá. E, novamente, quando eu tinha ali nas unidades 11 unidades, eu peguei 10 unidades e formei uma dezena. Então, 4 mais 8 é 12, mais a uma dezena que eu passei, 13. E, posteriormente, aqui, 2 mais essa outra, teoricamente falando, essa unidade que eu passei, 3. Pessoal, a quantidade divide em duas casas decimais aqui e duas aqui. Reparem que aqui ficou 4 casas decimais após a vírgula. Posteriormente a nós termos calculado esse valor, vem a divisão 79,82 por 3, que vai dar aproximadamente 24,9. E se você olhar nas opções 24,09, considerando o arredondamento 24,1, está correto, é um peso normal, opção B. Quando eu estava aqui nessa situação de 79,82 por 3, 31,24, se eu quisesse calcular isso manualmente, pessoal, eu multiplico ali por 10.000, para quê? Para que a vírgula, para que os números passem a não ter mais a vírgula, para que eles virem números naturais, e aí com números naturais eu posso fazer a divisão. Faria a divisão normalmente,
e vão ser números elevados, sim. E aí eu sempre penso aqui, 79 dá para dividir por 33 mil? Não. E aí eu ia pegando as casas decimais até que o número fosse maior. Então, nessa situação, onde tem 79.820, dava. E aí eu vejo que o 33.124 cabe duas vezes. Teria o resto, repara, são números altos. E aí 4 vezes 132.496 e teria um resto sempre alto, pessoal. E aí que viria as casas decimais, seria multiplicado por zero porque 3.000, né, não caberia ali. Posteriormente era 32.000 aqui, tá, pessoal? 32.340 não caberia, multiplicaria por zero. Aqui embaixo ficaria 322.400 e chegaríamos lá, agora que o zero apareceu, chegaríamos a 9 e posteriormente isso